autoridades divulgaram foto do fichamento, que coisa degradante, do ex-presidente Donald Trump, após o republicano, olha a foto dele aqui, veja se isso é coisa, que falta de respeito, após o republicano se apresentar à justiça e ser detido sob acusação de tentar alterar o resultado das eleições presidenciais de 2020, que elegeu Joe Biden. Essa foi a primeira vez que um ex-presidente norte-americano apareceu em uma mugshot, como registro de fichamento. Isso aí é chamado, eles chamam o mugshot, eles chamam esse fichamento, né? Mug é caneca, né? Tiro de caneca. Como registro de fichamento é chamado nos Estados Unidos. Nas ocasiões anteriores em que se apresentou à justiça, Trump evitou que fosse fotografado pela justiça. Vamos ouvir vocês? Esse é um processo de politização da justiça norte-americana. Cada estado que foi dominado pelos democratas, em cada estado dominado pelos democratas, está havendo um indiciamento do Donald Trump e perseguições a seus partidários. O procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, seguidas vezes é convocado aos Estados Unidos acusado de engavetar provas que incriminam Joe Biden, e isso afetou inclusive a cúpula do FBI, a ponto do senador Ted Cruz, senador republicano do Texas, pedir o impeachment do senhor Merrick Garland. Vocês sabiam, tem denúncias, não está tendo a guerra da Ucrânia? Joe Biden não é o principal apoiador do Volodymyr Zelensky na Ucrânia? Pois bem, antes disso, quando ele era vice-presidente, há uma acusação de um whistleblower, que é um delator, com mais de 20 horas de fitas gravadas, em que ele, o presidente de uma empresa, de um oligarca ucraniano, de uma empresa chamada Burisma, que explora petróleo e gás natural, deu 5 milhões de dólares para o Hunter Biden, filho do Joe Biden, e 5 milhões de dólares para o Joe Biden, também do Partido Democrata. E outra coisa, numa ala em que ninguém consegue entrar, que é a ala oeste da Casa Branca, só entra parentes, acharam cocaína dentro da Casa Branca. Eu quero aplaudir. Vamos começar com a Daniela Alves aqui. Daniela, o que está acontecendo? Quer dizer, indiciamentos de caráter político e corrupção sendo jogada para debaixo do tapete. O Partido Democrata é a versão comunista do capitalismo americano? Olha, Capês, parece que não está fácil para ninguém, né? E as instituições lá nos Estados Unidos parecem não responder adequadamente. Nós temos aí um processo de politização também nas circunstâncias que estão sendo colocadas, o que é extremamente preocupante. Aliás, porque os Estados Unidos sempre foi colocado como um grande exemplo, né? Que você colocou alguns pontos com os quais eu concordo, que efetivamente teve um certo ponto, né, que os americanos passaram a agir, né, com políticas de esquerda, gastando mais. E, aliás, até hoje, né, o Congresso ele continua aprovando aumento de teto, e isso não tem fim. Até quando eles vão aguentar com isso? Só que não é só na área econômica também que nós temos essa preocupação, agora também com as instituições. Ora, se nós defendemos valores liberais, se nós defendemos direitos humanos, nós temos de prestar muita atenção com a seriedade das nossas instituições, né, com a aplicação efetiva das regras, porque se nós não tivermos isso, nós estamos, na verdade, defendendo posicionamentos de uma forma cega, porque ao invés de aplicar efetivamente o que nós defendemos, deixamos à deriva como se estivesse tudo bem. Nicole, o que você acha disso aqui? Você que é altamente politizado, qual a tua visão do que está acontecendo nos Estados Unidos? Que loucura! Bom, a gente tem que lembrar que tem uma série de intelectuais norte-americanos, o Levitsky, né, que escreveu a famosa obra Como as Democracias Morrem, Yascha Mounk também, que é um outro pensador norte-americano, e o que eles julgam é que o Trump ele rompeu um acordo informal que existe em qualquer democracia, ainda mais nos Estados Unidos, que é respeitar o resultado das eleições, né? Então, isso vem desde o Robert Down, né, essa análise num livro chamado A Poliarquia. E o que ele vai dizer, né? Por que a democracia norte-americana funciona, ou funcionava, não sei. Porque
O vencedor respeita o derrotado aceita o resultado das eleições, o vencedor promete não eliminar à força a oposição. Então você cria meios civilizados para que haja liberdade de expressão, a imprensa diz o que quer, enfim, as pessoas têm liberdades, né, para demonstrar suas preferências. Então, ao longo da história da democracia norte-americana, todo derrotado aceitou a derrota. Inclusive, o ex-vice-presidente do Bill Clinton, que é o Al Gore, né, que perdeu a eleição formalmente, pediu recontagem na Suprema Corte, isso no início desse século, pediu a parada dessa recontagem em nome da manutenção da democracia e da ordem democrática. O Trump, por sua vez, rompe com essa estabilidade, né, em relação ao sistema eleitoral e o resultado das eleições. Isso tem acontecido principalmente nas mãos daquilo que se julga como extrema-direita, né? Então, o Bolsonaro foi um pouco por esse caminho também. Na Bolívia fizeram a mesma coisa com o Evo Morales, está certo que o Evo Morales também... E na Venezuela? Enfim, na Venezuela o governo controla o sistema eleitoral. Porque a questão é o seguinte, o porquê não se pode criticar um sistema eleitoral? O porquê existe este limite? Essa é a questão. E colocar isso como sendo de extrema, acho extremamente inadequado. Aliás, porque cada cidadão tem sim o direito de criticar as suas instituições, não é? E tem sim o direito de fala. Quando nós começamos a colocar, porque isso não pode, porque isso é extremista, porque aquilo não é, nós já estamos colocando limites que podem ser exacerbados até nós termos de ficar calados, porque nós não temos mais a possibilidade Daniela, de falar. Mas, Nicoli, a defesa do presidente Trump alega o seguinte: ele está dentro do livre exercício da liberdade de expressão. Eu estava vendo uma entrevista da CNN americana, né? Da CNN americana, é aviltante. A jornalista não quer entrevistar o advogado do Trump. Ele fala 10 segundos, ela corta abruptamente, a boca começa a tremer. Eu não sei o que está acontecendo com a CNN. A CNN está dizendo o seguinte: desde o ano passado, qualquer pessoa que faz um mínimo de pesquisa de caráter militar sabe que é uma tragédia o que está acontecendo na Ucrânia, que a Ucrânia está sendo destruída, que a contraofensiva da Ucrânia nunca daria certo, que a Rússia está produzindo em um dia mais munição que a OTAN consegue produzir em um mês, e que vai acontecer cada vez mais uma tragédia. E eles estão dizendo que a Ucrânia está ganhando a guerra. Então eu não sei o que está acontecendo com a mídia norte-americana. A mídia não informou que em abril do ano passado, o Volodymyr Zelensky estava sentado com o Putin na Turquia e estavam chegando a um entendimento para parar a guerra, que não tinha virado o que virou. O Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, office boy de luxo do Joe Biden, foi despachado para arrancar o Zelensky da mesa de negociação, porque a OTAN ia encher ela de armamentos. Estamos vendo o que está acontecendo. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: olha, eu não sei se o Trump errou ou não errou, não estou lá nos Estados Unidos, não estou acompanhando o dia a dia. Eu estou vendo que ele não tem direito de defesa. A grande mídia já fechou o cerco com relação a ele. O judiciário está comprometido politicamente com o democrata Joe Biden e está se fechando o cerco. E, independentemente de ser Trump ou de ser Biden, até eu não gostava muito do Trump, achava ele um cara belicista, mas independente disso ou não, está errado. Uma coisa não é direita nem esquerda, é respeitar o direito.